Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e chegamos na quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, e o título de hoje é Para que se conheça a tua salvação. Eu quero, antes da gente analisar os nossos pontos, né, os nossos tópicos hoje, eu quero destacar o título mais uma vez. Por quê? Esse título de hoje, para que se conheça a tua salvação, ele é um título que ele é extraído do Salmo 67, verso 2. E isso, querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora, ele é, de certa forma, e resume, né, o propósito da existência do povo de Deus. Por quê? Tornar conhecida, né, a salvação a todos é, sem dúvida alguma, um privilégio que todos nós temos. E nós não fomos chamados, né, apenas para receber as bênçãos. Nós fomos chamados também para sermos o quê? Canais de luz divina para pregar o evangelho para outras pessoas, ou seja, para que essas pessoas, pegando o gancho aqui do título, né, para que elas possam conhecer a tua salvação através da palavra de Deus. Então, aqui, esse título, né, ele reforça o que? Ele reforça a missão. Ela é um privilégio, ela é uma oportunidade, mas também ela é o quê? Ela é uma responsabilidade que nós temos. E tudo isso, esta missão, ela não é, digamos assim, exclusiva apenas de pastores, evangelistas, né? Mas de todo aquele que teve esse encontro com Cristo e a partir deste encontro, dessa experiência, né? Você vai compartilhar essa salvação que você recebeu, que você entendeu, você vai compartilhar com outras pessoas também. E assim como o salmista, né? No Salmo 67, versículo 2, nós devemos então ser uma luz divina para outras pessoas e também, é claro, devemos clamar para que esta luz brilhe através de nós, ou seja, levando essa mensagem para as pessoas que tanto necessitam de esperança, de propósito de vida, e isso é fundamental para os nossos dias, tá certo? Então, analisei aqui, fiz um breve comentário sobre o título de hoje e vamos dar sequência na no resumo de hoje, quinta-feira, dia 29 de maio, que tem como título já destacado, para que se conheça a tua salvação. É interessante que esta parte de quinta-feira, ela, ali no primeiro parágrafo, destaca que engenheiros, né, eles criaram um material que absorve quase toda a luz. E esses objetos, eles acabam eh, tapando, né, eh, praticamente a luz ali, essa luz ela se torna o que? Invisível, né? Ela perde ali, então, o seu objetivo, que é iluminar, que é clarear o ambiente. E essa ilustração ela é bem interessante, embora ela seja simples, mas ela é bem objetiva e bem interessante, porque ela ilustra, né, uma vez que nós, quando a gente não é uma luz, levando o evangelho para outras pessoas, nós acabamos, de certa forma, né, sendo esses engenheiros, né, nada contra esses engenheiros, os engenheiros, né, apenas pegando o gancho aqui da lição, nós acabamos sendo esses engenheiros que acabamos, de certa forma, tapando as nossas luzes, né, pelo fato da gente não levar uma mensagem de fé e esperança através da Bíblia para outras pessoas. Fica a pergunta, né? Será que a gente está sendo uma luz ou a gente está tapando esta luz, deixando de compartilhar essa mensagem com outras pessoas? E o Salmo 67, ele começa com um pedido para que Deus resplandeça seu rosto sobre o povo. E Cristo, né, ele tornou possível a manifestação da glória de Deus sem a destruição do pecador. A cruz de Cristo, como diz a lição de hoje, é o meio de revelar o rosto de Deus ao mundo. E Deus chama seu povo para refletir sua luz ao mundo. O povo de Israel, como diz a lição de hoje, no terceiro parágrafo, foi chamado para ser luz nas nações. O templo era
para todos os povos. Missão evangelística foi sempre o propósito de Deus. Deus chamou o povo de Israel para esse propósito e nos chama hoje também. Deus, como diz a lição, deseja que seu caminho e salvação sejam conhecidos por todas as nações. Israel, o povo de Israel, falhou em cumprir essa missão em várias vezes. E a história da igreja também tem falhas nesse aspecto. A igreja atual, às vezes, age como se fosse um grupo exclusivo, como diz a lição de hoje, ou seja, e por quê, né? Porque acaba deixando essa mensagem exclusiva e não desempenhando um trabalho externo de pregação do evangelho. A missão, como diz a lição da escola sabatina, não é apenas desfrutar da presença de Deus, mas convidar outras pessoas também. Apocalipse capítulo 14 apresenta um povo que evangeliza o mundo. E o Salmo 67, o salmista, né, ele chama pela graça e bênção de Deus como um propósito missionário, que todos conheçam o caminho da salvação, ou seja, fazer resplandecer o rosto, indica o quê? Indica favor e presença divina. E a bênção divina não é fim em si mesma, mas meio para alcançar o mundo. Então, que maravilha, né? Aquilo que a lição está destacando hoje. E aqui tem uma pergunta, que é a pergunta 6. Como esse hino de louvor, ou seja, destacando ali mais uma vez o Salmo 67, nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. E a resposta, né? Cada um vai ter a sua resposta, mas em síntese, o Salmo 67 revela o propósito evangelístico do povo de Deus de receber a bênção divina e refletir a luz para o mundo. Um outro detalhe importante, querido professor, querida professora, é que esse princípio ele é retomado em Apocalipse capítulo 14, onde o povo de Deus remanescente proclama a salvação de forma universal. E a igreja, hoje, nos nossos dias, ela é chamada a ser luz e cumprir a missão de levar a salvação a todas as nações, como o salmista deseja. Então, a lição, ela fez um apanhado, pegando como base o Salmo 67, destacou Apocalipse capítulo 14, e quando chega aos nossos dias, nós temos então esse privilégio, né, de termos essa luz, mas também nós temos a responsabilidade de levar essa luz para outras pessoas. É importante ressaltar que somente a gente vai conseguir compartilhar essa luz se essa luz estiver iluminando a nossa mente. Isso só vai acontecer através da comunhão com Deus, através da oração, do estudo da Bíblia, do estudo da lição, dos estudos dos escritos de Ellen White, enfim, a partir daí você vai ser uma bênção levando essa mensagem para outras pessoas. Eu quero finalizar com algumas lições importantes. A primeira é que a luz de Deus não foi dada para ser escondida, tá bom? Mas refletida ao mundo. Isso é fundamental nós compreendermos nos nossos dias. Segunda lição: o povo de Deus tem uma missão mundial e não pode ser exclusivo ou fechado, tá certo? É interessante destacar que talvez você não vai para outros países, mas você pode ser uma luz no seu bairro, no seu local de trabalho, na sua faculdade, enfim, na sua família. Você pode ali ser uma luz para estas pessoas que tanto necessitam. Terceira lição é que a bênção de Deus sobre nós deve nos impulsionar ao serviço e também ao evangelismo, tá certo? Quarta lição é que a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14 é o clímax do plano divino de alcançar o mundo. E uma quinta lição é que a presença de Deus
nos capacita a compartilhar a salvação com humildade e também urgência. Tá certo? Eu quero terminar, como de costume, com uma citação de Ellen White, inspirada por Deus, que ela coloca no livro Parábolas de Jesus, na página 415, que o último raio de luz de graça, a última mensagem de misericórdia ao mundo, é uma revelação de seu caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Que maravilha, né? Uma outra citação, no livro Atos dos Apóstolos, na página 9, ela destaca que a igreja foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Será que a sua igreja tem levado esse evangelho ao mundo? Será que a sua igreja tem apenas focado no trabalho interno, que também é importante, mas será que tem tido esse equilíbrio de também levar a mensagem, ou melhor, de fazer o trabalho externo, ou seja, fora, através da pregação do evangelho? E essa foi a lição de hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, que teve como título Para que se conheça a tua salvação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus estudos através da lição da escola sabatina e que Deus abençoe também os teus estudos aqui através dos resumos aqui no canal Escola da Esperança.